a minha experiência de fazer o periódico de saúde aqui nos Estados Unidos. E ela disse, se tem alguma alteração, aí o médico liga para você. Ela falou, poderia não ser nada, esses nódulos, eu prefiro fazer as biópsias. Eu prefiro saber já de agora. Gente, olha que lugar lindo! Esse é um parque, tá? Que tem bem aqui perto de casa, acho que 3 minutos de casa. Muito bonito. Essas casas aqui, ó, ficam de fundo para esse lago. Eu cheguei a limpar uma casa assim, na época que eu limpava a casa, ajudava a menina a limpar a casa. Ela ficava assim, de fundo para esse lago. E olha só que bonito. Isso aqui é um condomínio, eles entram lá pelo outro lado, à frente da casa. Isso aqui é os fundos das casas, que fica para esse lago. Olha que lindo. Gente, tá um vento maravilhoso, não sei nem se tá atrapalhando no áudio. Mas tá um dia lindo. Eu resolvi vir gravar um vídeo aqui para vocês, para falar de um assunto sobre saúde. Fiz meu check-up anual. E aí quero conversar mais um pouquinho sobre isso com vocês. E aí resolvi vir aqui nesse lugar, que é um lugar que me traz paz. É um lugar bonito, é um lugar tranquilo. Eu adoro esse lugar, assim, por essa tranquilidade. Então vamos gravar o vídeo aqui? Vamos, né? Espero que vocês estejam gostando dessa vista. Esse parque é maravilhoso. Eu amo ficar aqui nesse parque. Ele me traz paz. Esses pássaros cantando, sentir o vento, sabe? Nossa, aí eu penso quanto Deus é maravilhoso, quanto o universo conspira a nosso favor se a gente quiser. Eu vim aqui nesse domingo, nessa manhã de domingo, que tá um sol tão delicioso, tão maravilhoso, um clima bom para contar para vocês a minha experiência de fazer o periódico de saúde aqui nos Estados Unidos. Eu faço meus periódicos aqui e eu vou contar para vocês o meu periódico que eu fiz a primeira vez. Mamografia aqui. Eu nunca tinha feito mamografia, sempre fiz ultrassom no Brasil, mesmo porque acho que mamografia a partir dos 40 anos que eles começam a fazer, né? Como eu vim do Brasil antes dos 40, nunca tinha feito lá. Então eu fiz aqui. E aí fiz agora, a primeira vez, mamografia, fui na ginecologista, depois, essa é uma outra história da ginecologista, que eu vou contar para vocês num outro vídeo. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre a minha experiência com a mamografia aqui nos Estados Unidos, que eu fiz a mamografia, fui na minha ginecologista, e aí ela me passou a mamografia pela idade, eu fui fazer a mamografia, e na mamografia deu um tecido, que eles chamam um tecido rígido, é como se fosse uma carne mais rígida, então não dava para ver direito ali. E aí a doutora me passou para eu fazer uma ultrassom.
nessa parte que não dava para ver direito. Nos 2 seios. E eu fui e fiz a ultrassom. E aqui é assim, nos Estados Unidos, pelo menos aqui, não sei se é em todo lugar dos Estados Unidos, mas aqui no Arizona, pela minha experiência e pelo que eu já ouvi falar, é assim. Se teus exames estão ok, tá tudo bem, não tem nada de anormal, eles te mandam só uma mensagem dizendo, tipo, boas notícias e tal, e fala lá, o seu exame tá normal, tal, tal, tal. E minha doutora já tinha falado isso. E ela disse, se tem alguma alteração, aí o médico liga pra você. Aí, mano. Aí ela pegou e me ligou, e a doutora me falou que a minha ultrassom tinha dado uma alteração, uns nódulozinhos nos 2 seios, e que ela ia me passar pro especialista, como é que chama, gente? Eu esqueci o nome. Nossa, eu fui agora no médico, esqueci o nome. Que é especialista em câncer, esses câncer de mama. A doutor Gabriel Hernandes, o nome do especialista que ela me indicou. Mas ela disse que eu tinha duas opções. Claro que ela ia me passar para o especialista, ia me indicar para eu ir lá com ele, para ele me acompanhar, mas eu tinha 2 opções. Ela falou que poderia não ser nada, esses nódulos, tipo, não ser nada de anormal, assim, né, de mais sério. E eu poderia esperar 6 meses para fazer novamente a ultrassom e ver se tinha alguma alteração nesses nódulos, ou se ela achasse que isso era uma coisa que não ia me deixar dormir, não ia me deixar tranquila, e que se eu achasse melhor fazer uma biópsia logo, para saber o que é. E aí ela falou, mas ela indicaria esperar 6 meses, porque ela achava que poderia não ser nada, mas se fosse tirar minha paz, eu poderia fazer a biópsia, mas ela esperaria 6 meses. Gente, como é que a pessoa fala uma coisa? Gente, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Aqui nesse país eu já percebi que eles lidam com mais, eu não vou dizer naturalidade, porque nunca é natural, mas é com mais uma certa tranquilidade em relação a assuntos referentes à saúde. Eu não sei se é uma tranquilidade que já vem com eles, assim, sabe, de educação, ou se é uma naturalidade, sei lá, disfarçada. Gente, eu não sei explicar. Mas eles são, assim, meio que tranquilos, mais tranquilos, assim, referente a essa questão de saúde, se tá bem, ok, se não tá bem, também ok, a gente vai correr atrás. É tipo isso, né? Eles meio que não se desesperam, assim. Aí eu falei assim, doutora, mas não existe a mínima condição de eu ficar 6 meses com essa situação em suspenso. Não existe isso na minha cabeça. Não existe, eu não consigo, isso vai fazer mal para minha saúde mental, eu posso estar bem fisicamente, mas esses 6 meses vai acabar com a minha saúde mental. Eu prefiro fazer as biópsias, eu prefiro saber já de agora se está tudo bem, se não está, o que é que eu posso fazer quanto a isso. E ela falou, ok, eu vou te encaminhar para fazer a biópsia e aí você já leva direto para o seu especialista. Beleza, marquei as biópsias e já marquei o especialista também, já para levar tudo para ele. E fui fazer as biópsias, meu marido me acompanhou, porque eu não estava muito... A gente não fica legal, né, gente? A gente não fica legal assim. Claro que eu sempre ali tentando emanar pensamentos bons, energias boas, mas a gente fica um pouco, eu não sei se abalado, não sei nem se é essa palavra, ou mais sensível, ou mais fragilizada, essa palavra. A gente fica um pouco mais fragilizada, eu me senti um pouco mais fragilizada, principalmente eu que sempre fui de, sabe, colocar as coisas pra frente, tá tudo bem, vai dar tudo certo e vamos lá, sabe, mas nessas horas a gente se sente um pouco fragilizado. Que é saúde, né, gente? Então, é como eu sempre digo, se você tem saúde, o resto, cara, pode ser muito difícil, mas ainda assim, você sabe que você consegue, mas quando mexe com a saúde,
Aí você já vê assim quanto você é frágil. E aí eu fui fazer minhas biópsias, meu marido me acompanhou, fiz as biópsias dos 2 seios, uma doutora muito renomada lá em Scottsdale, aqui mesmo na Arizona, na cidade de Scottsdale. Eu nem sei se Scottsdale é uma cidade, gente. É um bairro. Acho que é uma cidade, não sei. Mas fui lá fazer uma clínica, a mesma clínica que fez a ultrassom, eles fazem a biópsia lá. E eu fui lá fazer. Com a doutora, ela falou que ia mandar direto pro meu médico, já não ia passar para minha ginecologista, ia passar direto pro médico especialista, né, em câncer. Passou para ele, eu já tinha agendado a consulta e fui para casa, né, pensativa, pensando já em todas as possibilidades, mas sempre com o pensamento de ok, já deu tudo certo. Independente, já deu tudo certo. Fui para casa, acho que esperei uns 3 dias para ficar pronta o resultado das biópsias e ir pro doutor. E aí eu fui lá, ainda não tinha conhecido o doutor Hernandes. E aí fui lá com ele. E ele veio com o resultado das biópsias e me mostrou. E aí ele falou assim, olha, você não tem nada. Seus nódulos que você tem no seio são benignos, não tem nada de alteração. São nódulos que ele falou que acontecem naturalmente. E aí, quando você vai lá, aqui é assim, desde a ginecologista, eu já tinha feito isso e lá também fiz. Todo o histórico da sua família. Todo um histórico. Sobre câncer de todas as formas. E aí você preenche isso e aí ele conversou comigo, disse que não tinha nada, que estava tudo bem, que estava tudo ok. E disse que não era para me preocupar, que isso é normal. E aí eu tenho outros planos também, conversei com ele sobre esses planos, também são planos que eu vou falar para vocês mais na frente. Mas sabe quando você sente assim que, meu Deus, eu entrei no meu carro e eu agradeci tanto a Deus, gente, porque eu tenho tantos planos que eu não me importo se são planos difíceis de concluir, se são planos difíceis de realizar, sabe? Mas eu sei que eu vou realizar. E a única coisa que eu peço é saúde. A única coisa que eu quero é saúde. Saber que tá tudo bem. Saber que eu posso prosseguir. Não que eu não pudesse prosseguir, gente, eu sei. Tem muitas meninas, muitas mulheres que passam por essa situação de ter câncer de mama e ainda assim elas prosseguem. E é isso que a gente tem que fazer, tá, gente? A gente tem que prosseguir, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que ver quais são as nossas opções de tratamento e de cura. E tem que seguir em busca disso. Só que a gente sabe que aí a sua vida fica em suspenso, porque a sua prioridade é a sua saúde, então você vai ter que correr atrás disso, e tem que correr atrás disso mesmo. Mas enquanto isso, seus outros planos ficam em segundo plano mesmo, ali, meio que esquecidos de stand-by, que tem que ser assim mesmo. Mas assim, eu saí muito grata de lá, sabe? Muito agradecida, agradeci o doutor, perguntei deles, doutor, se eu tenho certeza, olhe direito. Ele fala espanhol, ele fala inglês e espanhol, né? Conversei com ele em espanhol. Eu falei, se eu tenho certeza, olhe direito. E aí ele falou assim, não se preocupa. Aí ele me explicou lá umas coisas, me mostrou o resultado, me mostrou, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é isso aqui é isso. Ele foi me mostrando lá e me explicando. Ele falou, então não se preocupe, você não tem nada. E daqui 6 meses você volta aqui e a gente vai acompanhando, mas não se preocupe, eu vou cuidar de você. Ele falou, eu me senti muito cuidada mesmo, sabe, muito protegida naquele momento. Eu senti mesmo que ele é um doutor que cuida das suas pacientes. Tinham outras pacientes lá fora, umas pacientes claramente que estavam em tratamento, era perceptível. Mas eu me senti cuidada. Eu tive muita sorte, assim, aqui, com alguns médicos que eu fui, porque os médicos aqui
Não sei, gente, não é igual no Brasil, não. Olha, eu vou te falar, a gente reclama do Brasil, questão da saúde, mas assim, a questão do médico, do especialista, assim, no Brasil é melhor, tá? Pelo menos as experiências que eu tive. Mas, graças a Deus, Deus tem colocado bons profissionais, assim, em relação à saúde na minha vida, tirando os dentistas, tá? Que depois eu vou contar essa experiência, já fui dentista aqui também, eu vou contar pra vocês. Mas, assim, em relação a esses outros assuntos, eu sou muito grata a Deus, eu me senti muito protegida, muito, muito cuidada por esse médico. E aí ele falou que tá tudo bem, que tá normal, que não é pra eu me preocupar, que daqui a um ano é pra eu voltar de novo, né, fazer mamografia anualmente, normalmente, como tem que ser feito todos os anos. Eu tô mais leve, sabe, eu tô mais leve. Eu queria só contar essa experiência pra vocês e essa sensação que eu tenho deles tratarem, deles lidarem com a questão da saúde de uma forma mais tranquila. Gente, eu nunca escutei, eu não sei, eu não passei por isso no Brasil, mas eu nunca escutei alguém falar que apareceu algum nódulozinho no seu seio, e o meu não é um nódulo, são alguns nódulos, acho que é 2 num peito, um no outro, uma coisa assim, não lembro agora, mas tá tudo lá nos meus exames. E eu nunca escutei alguém falar que o médico diz que se você quiser esperar 6 meses para refazer o exame e ver se teve alguma alteração nos nódulos, você espera. Gente, quem é que consegue dormir? Me diz quem é o ser humano em sã consciência que consegue dormir com essa espada na cabeça, gente. Pra mim, eu vou falar pra vocês honestamente, a pior sensação pra mim que existe é a dúvida. Gente, a dúvida me mata, a dúvida me consome, eu não ia conseguir viver 6 meses da minha vida com essa dúvida. Eu já prefiro já assim, ó, de uma, pá, vamos logo ver qual é, vamos logo ver o que é, o que a gente vai fazer, é isso, gente, é isso, eu prefiro, pode ser difícil, mas eu prefiro, a minha saúde mental, ela necessita disso, eu jamais conseguiria viver sã com a minha mente 6 meses com essa espada na minha cabeça. Mas jamais, gente, eu não conseguiria dormir, Esses dias, antes de ir fazer a biópsia, antes de sair o resultado, eu dormia, gente. Mas era um dormir diferente, eu não sei nem explicar. Era um dormir meio que em suspenso, não sei, como se estivesse meio que em outro mundo. Mas, cara, eu não sei como que cogita na cabeça deles. E se eles falam isso, eu imagino que se eles falam, dão essa possibilidade, eu imagino que é porque tem gente que aceita essa possibilidade. Fala, ah, não, ok, eu vou esperar 6 meses. Eu acredito que aqui eles devem fazer muito isso, talvez, os americanos, já que eles lidam melhor. Não sei se é melhor, eu não sei se é melhor não, tá? Eles lidam com mais tranquilidade, vamos dizer assim, em relação a essas coisas. Então, acho que eles devem achar tranquilo, esperar 6 meses, e aí o médico já indica, e alguns devem aceitar. Mas não é meu caso, eu jamais aceitaria uma coisa dessa, muito pelo contrário, eu mesmo ia falar, eu ia pedir, eu ia mandar, eu ia implorar, seja lá o verbo que você queira usar, mas eu ia dar um jeito de fazer essa biópsia. Para minha sanidade mental, eu ia dar um jeito de fazer essa biópsia. Mas eu fiquei meio chocada, assim, sabe, com essa possibilidade de, se você quiser esperar 6 meses, espera. Agora, se você acha que é uma coisa que vai tirar a sua paz, opa, como assim? Você acha que vai tirar a minha paz? Querida, já tirou agora, nesse momento, tá? Não é que vai tirar, tirou agora. Mas tudo bem, mas a ginecologista é maravilhosa. Só isso aí que eu achei meio tipo, opa. Mas o doutor também explicou para mim, porque eu perguntei dele, o especialista,
Eu perguntei dele, e ele disse que algumas pessoas esperam, sabe? Porque assim, como não deu, como realmente, ele falou que realmente foi como a doutora falou, poderia não ser nada, poderia ser alguma coisa, mas ela já tinha me falado isso, a doutora, que ela achava que não era nada, nada mais sério assim. Mas é achar, gente, não é certeza. Eu quero certeza, gente. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu preciso de certeza. Para isso sim eu preciso de certeza. O resto eu corro atrás. Eu me viro, eu dou um jeito. Mas para isso eu preciso de certeza. No finalzinho desse vídeo, quero falar para você, mulher, por favor, façam seus exames. Gente, eu sei que às vezes a gente pensa, ai meu Deus, não vou fazer, ai, não quero fazer, e se, né? Não quero fazer. Gente, façam. Façam porque depois que eu passei por isso, sabe o que eu pensei, gente? Quando eu cheguei aqui nesse país, e olha que eu sempre tive assim, acho que eu fiquei sem plano de saúde aqui, 1 ano mais ou menos. Foi o tempo que eu casei com meu marido e ele pôde me colocar no plano dele no final do outro ano. Mas desde então eu sempre tive plano de saúde aqui. Também esse é um outro vídeo que eu vou fazer sobre a saúde, sistema de saúde aqui no Arizona especificamente. Mas assim, eu sempre tive plano de saúde aqui, que é o plano de saúde da empresa que meu marido trabalha. Mas não fui, gente. Quando eu vim do Brasil, antes de vir do Brasil, eu fiz todo um check-up geral, mas eu digo geral, é geral mesmo, tudo vocês possam imaginar. Eu fiz o check-up e tava tudo bem, glória a Deus. E cheguei aqui, não fiz, gente, fiquei, sabe, displicente, prorrogando, até os exames mais básicos, que é o que eu chamo de básico. Um Papa Nicolau. Papa Nicolau para mim é básico, que era o exame que eu fazia todos os anos no Brasil sem falhar. E aqui eu passei, que acho que 5 anos sem fazer, é um absurdo, né? Nisso a pessoa já lá passando os seus 40. Mas sempre nessa, tipo, ai não vou fazer, ai não vou fazer. E fui empurrando. E agora, depois que passei por isso, eu pensei, olha, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Mas aí você pensa, cara, se Deus o livre tivesse alguma coisa mais lá de trás, e agora que eu tivesse descobrindo, como que eu ia cuidar, gente? Se fosse uma coisa que não tivesse mais como cuidar, que Deus o livre, que está amarrado em nome de Deus. Mas, e aí eu pensei, eu digo, cara, não, meus exames para mim é prioridade, independente do resultado que der. Agora eu sei e eu sinto para minha sanidade mental que o quanto antes, melhor, que é aquela história mesmo, gente. Quanto antes é mais fácil de você cuidar, é mais fácil de você tratar. Então é esse pensamento que a gente tem que ter, esse pensamento que você tem que ter. Faça seus exames, não importa, vá com pensamento positivo, que já deu tudo certo, E assim você vai se cuidar. Se der alguma coisa ou não, mas você tem tempo, porque você descobriu no início. Essa era a minha questão depois que eu fiquei pensando, cara, e se tiver alguma coisa eu não tiver descoberto no início? Essa é a questão, porque descobrir no início é muito mais fácil, gente, é muito mais fácil de você se cuidar, tá? Então, por favor, meninas, façam seus exames, façam seus Papa Nicolais, façam suas mamografias, é muito importante, façam por você, façam pela sua sanidade mental, façam pelos seus sonhos que vocês estão buscando, façam pelos seus planos, para você poder seguir em frente, façam por você, tá? Então esse vídeo é mais um desabafozinho dessa minha experiência aqui, um pedido, não vou dizer que é um alerta, um pedido para você se cuidar, um pedido para você não procrastinar a sua saúde, tá bom? São sustos que a gente passa e a gente tem que parar e pensar, o que é que aprendi com isso? Eu aprendi com isso que eu não posso procrastinar com a minha saúde. Por quê? Por causa dos meus sonhos, por causa dos meus planos. E por eles, eu preciso não procrastinar mais com a minha saúde. Esse foi o meu aprendizado. Então, todos os anos, vou estar lá fazendo meus examezinhos, em nome de Deus. E eu peço isso de vocês também, tá? Se cuidem, façam seus exames. Se inscrevam no canal, tá? Vou contar no próximo vídeo a experiência da ginecologista. Gente,
aconteceu uma coisa muito diferente, eu acho, não sei, nunca escutei isso no Brasil, mas não sei, para mim foi no mínimo inusitado, um remédio que ela pediu para eu tomar. Inusitado, essa é a palavra, no mínimo. Então no próximo vídeo eu vou contar essa historinha para vocês, já aqui, tá? Esses próximos vídeos do canal vai ser sobre saúde mesmo, tá? Sobre a questão da experiência de saúde aqui nos Estados Unidos, experiência de saúde, sistema de saúde aqui no estado do Arizona. Vou também fazer vídeos sobre questão de preço, porque como vocês sabem, aqui a saúde não é de graça, você paga. Se bem que no Brasil também não é, né, gente? Você fala que o SUS é de graça. Não é de graça, não. Você tá pagando. Você sabe disso, né? Você tá pagando por isso, né? É. Gostaríamos muito que fosse mais bem direcionado o dinheiro para a saúde, porque eu falo pro meu marido, é muito bom a saúde no Brasil. A questão de graça. Mas isso é uma história para outro vídeo, tá? Por enquanto a gente fica por aqui. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo. Já fizeram suas mamografias esse ano? Vão fazer? Quando? Quero data. Me bote data aqui, porque a gente vai se cuidar mutuamente, tá bom? Vocês me cobrem daí, eu cobro daqui. Cobrar entre aspas, tá, gente? A gente se cuida, a gente se protege, tá? Como mulher, a gente precisa disso, a gente precisa de apoio, e eu tô aqui para isso também, a vida real de uma mulher, mesmo uma brasileira, estando no Brasil ou não, continua sendo uma brasileira de vida real, tá bom? Então se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, tá? Com a amiguinha que tá um pouquinho com medo, e no próximo vídeo vamos falar sobre um medicamento inusitado que a ginecologista pediu para eu usar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Bye! Olha essa vista maravilhosa, gente.